Amém. Hoje, eu trouxe uma mensagem, vou trazer uma mensagem, que eu creio que é do coração de Deus para nós. E eu sempre penso que, independe de quem esteja aqui, a mensagem é para quem está aqui. E mais uma coisa que eu sempre digo é, abra o seu coração. Se você abrir o coração, como eu dou o exemplo aqui na igreja, eu já preguei, a pessoa estava ali, aí veio me falar sobre a pregação. Então, acredite em mim, não foi aquilo que eu preguei, aquilo que ela falou para mim, mas o Espírito Santo, entre o meu falar e o ouvido dela, transforma naquilo que ela precisava. E eu fiquei quieto, ela falando, comentando, puxa, que bom que você pregou isso, aquilo, e eu fiquei quieto, não falei nada, porque de repente ela nem entenderia isso. Mas então, o que nós temos que fazer é abrir o coração, tá? E aí eu vou dizer para você que hoje de manhã eu fiquei triste, com uma situação, de um amigo meu, eu não vou abrir mais sobre isso, mas a situação que ele está vivendo, é um pastor, amigo meu, e aí eu estou vendo isso acontecer e fiquei triste por causa disso. E eu fiquei triste porque eu não posso ajudá-lo, não diretamente, eu posso sim, você vai ver essa noite que você pode ajudar. Você pode ajudar as pessoas de uma forma que você vai entender nesta mensagem. Mas, diretamente, eu não consigo ajudar. Eu não consigo me pôr na brecha por ele. Hoje, isso me deixa muito triste. Mas, antes mesmo de nós tentarmos nos pôr na brecha por outras pessoas, vocês entendem esse termo? Se pôr na brecha? Muro tem brechas, Ou não deveria ter, mas às vezes tem brechas. Então, nós vamos ler versículo, você vai entender, Deus, Ele quer que nós venhamos a cobrir aqueles furos que existem, na vida de outras pessoas e na nossa vida também. Então, antes de fechar a brecha numa vida de outras vidas, de nossos amigos, nossos parentes, nós precisamos fechar as nossas. Então, essa pregação, ela começou de um jeito, no meu coração, há uma semana, e não por causa desse fato, mas já havia uma mudança na pregação, não por causa desse meu amigo, mas já havia uma mudança nessa pregação, e Deus, Ele sabe o que faz, E vocês vão ver que as coisas se completaram muito bem. Tanto que eu tinha um título, a princípio, eu até falei, divulguei esse título, e esse título mudou, não é mais o mesmo. Então, quando eu comecei a me preparar, há uma semana atrás, para trazer essa mensagem, eu tinha a ideia de pregar só para nós olharmos para nós mesmos e fecharmos essas brechas que podem estar abertas em nossas vidas. E o título que eu tinha dado, eu até divulguei esse título, Passou um boi, passa uma boiada. Eu não sei se você já viu, é curioso quando você vai num sítio, numa fazenda, ou passa de carro, você vai ver uma coisa muito interessante, que em alguns lugares tem assim um lugar que pode passar uma pessoa, mas não passa um boi, porque é um triângulo, o boi não consegue fazer essa curva. O homem consegue, o boi não. Mas, ao alguém derrubar um desses postes, que são feitos para isso, para não passar, se alguém derrubar, passando um, passa a boiada, porque, inclusive, eles têm uma hierarquia, e vai passar a boiada. Sabe? E, conforme, como eu disse, passaram os dias, Deus foi me acrescentando a inspiração, não mudando, mas me acrescentando. E o sentimento de tristeza que eu fiquei hoje só veio a confirmar aquilo que eu precisava trazer como mensagem. E aí eu mudei o título, que antes era esse, mas para fechando as brechas, as nossas brechas,
para fechar a dos outros. Então, é uma coisa que você vai ver que nós precisamos fazer. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos fazer isso. É a nossa função fazer isso. É como se fosse uma função colateral. E eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 21. Provérbios 21, versículo 4. E nós vamos ler para iniciar, né? Provérbios 21, versículo 4. Acharam? Posso ler? Diz assim: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Eu vou repetir. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Obrigado por esta noite nós estarmos aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos fale, Senhor. Tu não nos trouxeste aqui sem um propósito, pelo contrário. Tu queres, Senhor, falar ao nosso coração. Que a gente possa, Senhor, que todos nós possamos abrir o coração e Te ouvir o Teu Espírito, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse versículo, né? Ele fala de uma marca dos ímpios. Pode alguém... A marca, o que é? O orgulho e... O que está escrito? O que nós lemos? Então, essa é a marca do ímpio. Pode alguém fechar a brecha de uma outra pessoa? Pode alguém ajudar espiritualmente a uma outra pessoa? Pode alguém se posicionar na frente de uma vida? E eu estou falando isso aqui dentro da própria casa, seus filhos, né? Seus pais. Pode alguém fazer isso se tiver esta marca, que na verdade é uma marca dos ímpios, uma marca errada? Como é que a gente vai se colocar na frente da nossa família, se nós temos parentes nossos que estão precisando da nossa ajuda, e eu estou dizendo ajuda espiritual, né? Não só de oração para que haja, por exemplo, financeiramente a pessoa seja abençoada, mas eu estou falando de qualquer problema. Podemos nós fazer isso, ficar à frente da nossa família, à frente dos nossos amigos e solicitar a Deus que os ajude? Quem mostra uma marca na sua vida desse tipo? Só que não é só isso, não são só esses pecados. Aqui o verso, né, o autor do provérbio, ele enfatiza em dois problemas. Todos os pecados, na verdade, eles mostram uma vida fora dos caminhos de Deus. A gente tem que combater todos os pecados, como eu falei hoje de manhã, né, na pregação, na mensagem aqui. Nós temos que combater todos os pecados que nos cerca, que nós temos visto na nossa própria vida. A gente não pode simplesmente levar a vida como se nada estivesse acontecendo. Se há um pecado, você é consciente, você tem que combater aquilo, né? E foi por causa de pecados como esse que eu dei o título anterior. Passou um boi, passa uma boiada, porque um pecado, eu não digo aquele pecado que você cai e se arrepende, mas um pecado constante é aonde vai ser feito a brecha, onde vai começar a cair o muro. Você começa a tirar o reboco, depois chega no tijolo, aí tira o cimento, daqui a pouco está aberta a brecha. Então, o pecado pode começar com um. Aqui o autor fala específico de dois, mas, na verdade, qualquer pecado que nós tenhamos na nossa vida, pode ser orgulho, que nem aqui ele fala disso, mas pode ser inveja, pode ser cobiça, pode ser ganância, qualquer um pode ser aquele que vai destruir, vai abrir uma fenda no nosso muro. Como proteger aqueles que nós temos, né, como pessoas que têm valor para nós, se nós
não fecharmos a nossa brecha. Você não pode proteger outros se você não fechar a sua. Então, eu vou dizer para vocês, eu citei hoje de manhã homens, né, que quem já está no Evangelho há mais tempo sabe, homens muito bons, eles eram homens muito bons. Alguns voltaram a ser, outros não, se perderam. Mas quase certo que o problema foi, qual foi? Orgulho. Esses homens, quase certo que a brecha de entrada de todas as outras coisas, porque eles tiveram esse problema e outros. Mas, entenda, houve um início na nossa vida. Se você permitir que algo fique e não ligue para isso, eu sou orgulhoso, por exemplo, eu tenho que combater o meu orgulho. Eu posso até não vencer, mas eu tenho que combater meu orgulho até Jesus voltar, ou eu morrer. É assim que a gente tem que fazer. Nós temos que, sabendo, o Espírito Santo já falou a você, ou sei lá, não precisa, pode ser até de seus parentes, seus amigos, falando, olha, você é um caso sério, você é muito ganancioso. Você tem que avaliar, porque às vezes a pessoa também, né, ela avalia mal a sua conduta. Não é para você acreditar em tudo que dizem, mas você precisa perceber o que realmente está acontecendo com você, para que você combata. Porque só precisa passar um boi para tudo ir junto. E eu queria que você abrisse comigo em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler 4 versículos. E aí você, para começar, né, entenda que a entrada do pecado, né, é um pecado constante, tá? A entrada do pecado é a saída do reino. E em muitas vidas há um grande estrago, porque há um pecado constante. Então hoje pela manhã eu citei um pecado, né? Eu citei e eu vou citar de novo aqui. Pode alguém se arrepender? Preste atenção no que eu estou dizendo. Pode alguém se arrepender? E tem gente que acha isso, tá? Que ela consegue se arrepender. Pode alguém se arrepender tendo uma amante ou um amante? Não tem. É um pecado que é dito na palavra para a morte. Porque é um pecado que vai fazer o coração endurecer. Porque é um pecado que não tem arrependimento. Porque você está com a sua família aqui e um amante lá, você está sustentando, você está encontrando, vocês entenderam? Então não tem como. Isso é um pecado que é para a morte. Aí nós precisamos entender isso. Tiago 1,12 diz assim, nós vamos até o 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ele está falando de algo, de um pecado que não houve arrependimento. É um pecado que vai gerar a morte. O pecado, após ser consumado, qual é o próximo passo? Arrependimento. Mas se não há o arrependimento, a sequência disso é a morte. As pessoas não entendem. Porque se você fica no pecado, eu vou chamar assim, se você está em pecado, você se afasta de Deus, não tem jeito. Não tem como ser diferente. E aí o seu coração vai endurecendo cada vez mais. E você vai se afastando cada vez mais. Entra o pecado, começa o estrago e gera a morte. Você entendeu?
qual é o best-seller, né? Qual é o principal, qual é o top 10, né? Que a própria Bíblia nos informa? Orgulho e arrogância. Orgulho e arrogância. Porque você não ouve ninguém, você se acha certo, você vai para o buraco. Então, a própria Bíblia, né, nós lemos, orgulho e arrogância é terrível. E nós precisamos entender, isso não é o fim, isso é o início. E nós precisamos combater isso. Pode ser outro, tá? Pode ser outro. O início pode ser qualquer um dos frutos da carne descritos lá em Gálatas 5, a gente não vai ler, né? Mas qualquer um dos frutos da carne, ou obras da carne, né? Depende da sua Bíblia como está, mas de Gálatas 5, 19 e 21, qualquer um desses pode ser a entrada. E o que você tem que fazer? Ao entrar, você tem que chegar e se arrepender e mudar. Você não pode deixar que aquilo fique dentro da sua vida como se não fosse importante. Não, você tem que dar importância. Então, fechando essas brechas que nós temos na nossa vida, para que a gente seja usado por Deus, a gente tem que fechar essas brechas. Nós partimos para aquilo que o cristão entende, né, que tem que fazer, a nossa missão. Então, nós temos que fechar a brecha para fazer o que Deus quer, obedecer a Deus. Enquanto a gente não fecha, isso não vai acontecer. Enquanto você acha que é normal ser orgulhoso, é normal, sei lá, ser ganancioso, é normal ser qualquer coisa, você está deixando uma porta aberta para o pecado maior ainda do que aquele inicial. E o que Deus quer é que a gente sirva ao próximo. É isso que Deus quer. Então, Jesus ele definiu os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a si mesmo. E você vai ver diversos versículos expressando que o que ele quer é o serviço nosso, é o serviço cristão. E não pode, nós não poderemos nos pôr, ou nos pormos na brecha, se a gente não consegue fazer isso. Eliminar da nossa vida aquilo que está nos prejudicando na comunhão com o nosso Deus. Você não pode proteger a sua família, você não pode proteger os seus amigos, você não pode proteger o seu bairro, você não pode proteger a sua cidade, você não pode proteger o seu país. E tudo isso é o que a gente tem que fazer. Eu queria que você abrisse em Ezequiel capítulo 22, Ezequiel, capítulo 22, depois você deixa marcado, que a gente vai ler mais alguns versículos, tá? Mas eu quero começar pelo 22. Desculpa, pelo versículo 30. Capítulo 22, versículo 30, Ezequiel 22, 30. Acharam? Diz assim, olha só, Deus, olha para mim, Deus falando, olha só, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. A sequência, por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Deixa aberto aí, porque você tem que entender o que esses homens estavam fazendo. Deus estava revoltado, Deus queria eliminá-los, mas olha como ele ainda assim procurava alguém para se pôr na brecha. Você tem um parente que você acha que não tem mais jeito? Você tem um amigo que você acha que não tem mais jeito? Você tem
no seu trabalho, colega de trabalho, que você acha que não tem mais jeito, esse aí vai para o inferno mesmo. Não existe isso. Porque você pode ser quem vai se colocar na brecha por essa pessoa. Sempre há jeito. Porque o Espírito Santo, ele fala. E o Espírito Santo, ele age através da nossa vida. E nós podemos, sim, proteger pessoas. E aí eu vou ler o que né, a partir do 23, então, capítulo 22, versículo 23 de Ezequiel. Diz assim: de novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos, e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei, e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. 27. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas, 28, disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. Versículo 29, o povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados, e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Traduzindo, eles faziam tudo o que é de errado e abominável por Deus. Deus estava querendo derramar sobre eles, nós lemos aqui, a sua ira, com um grande furor. Mas, é isso que eu quero que você entenda, mas procurou quem se pusesse na brecha por eles. Todos que estão ao nosso lado, sejam eles quem forem, seja, e algumas pessoas não conseguem entender quando eu digo, né, que um assassino pode se arrepender e ir para o céu. Tem gente que fica revoltada quando eu falo uma coisa dessa. Não, isso não é justo. Ele tem que pagar, ele tem que pagar. Deixa Deus cuidar disso, né? Mas, sabe, o que ele quer, aí eu jogo pesado, né? Eu jogo pesado, eu falo assim, o pedófilo que assassinou a criança, que fez não sei o que, etc. e tal, ele pode ser perdoado, ele pode se arrepender. E algumas pessoas ficam revoltadas. Gente, Deus quer salvar todos. Se alguém se puser na brecha, existem mães dos assassinos, mães dos traficantes que muitas vezes eram da igreja evangélica junto com as mães, só que em algum momento eles se perderam, ou porque a igreja fez isso ou fez aquilo, ou porque o tráfico conseguiu cooptar ele, mas não importa o como, mas as mães estão lá orando para que eles se arrependam. E um dos exemplos, dizem que foi uma conversão real, né? Porque existem as fictícias, né? E eu conheço, saiba, né? Eu participei, eu fui algumas vezes num trabalho que tem na Cidade de Deus. A maioria ali era ex-detentos. E um dos ex-detentos era pastor de uma igreja. E agora, eu via ele, quando eu estou com ele, eu não consigo imaginar aquela pessoa, um traficante, mau e etc e tal. Né? Tinha um outro lá que era o cozinheiro da casa, um jovem, novinho. Ele era o demônio, me falaram, esse aí era um demônio. E o cara estava lá servindo aos outros. Sabe? Deus faz.
O que precisou? Alguém ficar na brecha para eles. Alguém orou por eles. E aí a vida foi transformada. E esses que eu estou falando é real, né? Tem os fictícios, mas um dos conhecidos, né, de quem é um pouco mais velho, né, é o Jorge Gordo, que foi assassinado depois. Ficaram com medo dele entregar as outras pessoas. Ele era o chefão do Comando Vermelho. E, na cadeia, ele se converteu. E aí, queima de arquivo. Mataram ele. Mas, graças a Deus, pelo que eu sei, ele morreu salvo. Era um assassino. Era chefe do tráfico. Era chefe do Comando Vermelho. Mas ele se arrependeu. Então, nós temos que entender isso para nos pormos na brecha pelos nossos parentes que não são tão ruins assim. Mas se fossem, ainda assim a gente tinha que se pôr na brecha. Então, a gente tem que entender, claro, você tem que fechar também as suas brechas. Porque Satanás, ele se aproveita. Se você está com alguma guarda aberta, ele vai tentar te derrubar. Se você não tiver, ele já tenta derrubar, né? Porque você está tirando do reino dele pessoas e levando, como diz a palavra, para o reino do Filho amado de Deus. Está levando pessoas daquela comunidade satânica para a comunidade do corpo de Cristo. Então, ele vai tentar, você precisa fechar todas as suas brechas, né? E Deus pode te usar de uma maneira maravilhosa. Então, entenda, nós precisamos fazer isso. Será que hoje Deus quer destruir esses homens? Será que é isso que Deus quer? Que Deus quer destruir os homens maus? Quer destruir a nossa cidade? Será que Ele quer isso? Ele queria destruir Sodoma e Gomorra? Não. Não. Houve uma tentativa. Abraão tentou salvar a cidade. Ele ficou, Deus, mas se tiver o número X, eu não separei os versículos, né? E minha memória não é boa, então não me cobre aonde ele parou. Mas, não me cobre. Ele começou com um número, foi baixando, e teve uma hora que ele desistiu. Existem alguns teólogos dizem, que se ele não tivesse parado, isso é uma inferência, tá? Isso é uma conjectura, mas que se ele não tivesse parado, tivesse ido até o número 1, se tiver 1 lá, Deus talvez não tivesse destruído. Nós nunca vamos saber disso, né? Mas, entenda, Ele não quer destruir as pessoas, Ele quer salvar. Você acha que, perante Deus, eu costumo dizer isso, né? Perante Deus, você acha que tem diferença entre eu e o Jorge Gordo? Não tem. Porque quem sabe um pouquinho de matemática, você sabe que é relativo. Deus é tão perfeito, né? É a tendência para o infinito, né? Então, Ele é infinitamente maravilhoso, perfeito, bom, e nós somos infinitamente ao contrário. Então, a minha diferença para um assassino é muito pequena perante Deus, que é enorme, né? A sua grandeza é muito grande. Então, passa a ser a diferença eu ter me arrependido. Então, o seu parente, o seu amigo, que é uma peste, você acha, esse cara é uma peste, esse aí vai queimar no fogo do inferno. Não fale isso, ore por ele, porque é o que Deus quer de nós, que nós estejamos à frente, nós estejamos na brecha que essa vida está dando. Amém? Vocês entenderam? Ele quer que nós estejamos na brecha. Não peça para Deus punir quem te roubou, quem matou. E olha, eu tenho visto cada vez mais, graças a Deus, eu tenho visto cada vez mais testemunhos na televisão de pais cujos filhos foram mortos, aí o pai vai lá pregar para o assassino. Vou me emocionado aqui, calma aí que a garganta embargou. Ele vai pregar para o assassino do filho. E vocês já viram uma cena dessa, não? Na televisão? Só o Léo? Gente, já aconteceu várias vezes. E a televisão, quando vê um troço desse, né, ela noticia. Né? É fantástico. Mas ela mostra, porque a mãe do garoto que foi assassinado vai... E aí você vê o assassino chorando a beça, né, porque ele perde.
Como é que pode essa pessoa estar fazendo isso? Gente, isso aconteceu em Roma. Quando aqueles cristãos iam lá para o Coliseu, e eles estavam sendo mortos, é por isso que a igreja cresceu tanto em Roma. Eu costumo falar isso, é uma inferência minha, tá? Mas imagina, os romanos estão lá, torcendo pelo leão, né? O leão despedaçar todo mundo. Ele está torcendo pelo leão. E aí alguém chega e dá a chance, ó, diz que só nega Jesus Cristo, diz que você não é cristão, que você está livre, você está fora. Eles, não, eu não nego. E era morto. E era morto, não era salvo milagrosamente, não, ele morre. Mas quem está vendo, fala assim, cara, esse cara tem que ter muita confiança naquilo que ele acredita. E isso fez toda a diferença. Isso faz diferença na nossa vida. Isso faz diferença quando um pai e uma mãe de alguém que foi assassinado brutalmente vai lá e quer conversar com o assassino. O policial deve até ficar com medo, ele vai bater, né? A mãe vai bater no outro, né? Mas desmonta. Nós precisamos entender isso. Não peça punição para Deus por alguém, para alguém. Se Deus quiser punir para proteger você porque Ele nos ama, ok. Mas você pedir, você não deve fazer isso. Você tem que pedir para que ele seja transformado. Para que Deus o transforme. Você tem que pedir para que haja arrependimento naquela vida. É isso que nós temos que pedir. E finalmente, né, que Deus o perdoe por aquilo que ele fez. E se ele se arrepender, Deus vai perdoar. E esses são os joios que crescem junto com o trigo. Eu costumo dizer que existe uma razão para que a ceifa seja adiante, né, que não se corte o joio antes. Infelizmente, alguns trigos vão virar joio. E, felizmente, alguns joios vão virar trigo. E aí tem uma parábola, né? Não é um texto mostrando exatidão, mas que as almas debaixo do altar dizem assim, até quando, Senhor? Aí Deus responde, ou Jesus, eu não lembro quem responde, as almas debaixo do altar, diz assim, ainda não se completou o número. Quem sabe? Esse número é Deus. Quem sabe quem vai se converter é Deus. Então, ninguém nessa terra, por pior que ele seja, nem Hitler, ele poderia ter se convertido a Deus. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós temos que fazer como Abraão, nos colocar na brecha, porque foi isso que ele tentou fazer com Sodoma e Gomorra, né? E ele ficou tentando, não conseguiu, mas ele tentou. Nós temos que fazer como ele, sempre tentar. Podemos não conseguir ajudar alguém a cair em si, né? A querer estar no reino, a dar importância às coisas, mas a gente tem que tentar. Você tem que tentar, eu tenho que tentar. Essas pessoas precisam abrir os olhos. Muitas vezes elas estão cegas. As coisas do mundo, né, como eu também usei esse versículo de manhã, as coisas do mundo vão e sufocam a semente que já estava crescendo. Mas as coisas do mundo vão lá, os valores do mundo, os anseios do mundo, vão lá e sufocam. E aquela semente morre. E aí diz lá, né, que isso aí ele está fazendo uma comparação com pessoas que vão para o inferno. A nossa função colateral nesse mundo, né, após pregar, essa é a principal, pregar o Evangelho, é nos pormos na brecha por pessoas. Amém? Deus quer que nós peçamos que Ele acabe com os terroristas do ISIS. Será que é isso que Deus quer? Que a gente peça para Ele, acaba com o ISIS, o Estado Islâmico, né? Ele quer que a gente peça para acabar com aqueles terroristas? Será que Ele quer que a gente ore, né, para eles morrerem ou para eles se arrependerem? Sempre será para arrependimento. Lembra do relativo, né? Nós pecamos e perante Deus não tem quase diferença para o pior dos pecadores na terra. Quase não tem, porque Ele é tão grande que nós somos próximos do infinito negativo. Essa é a verdade, essa é a realidade. Amém? Então nós temos que pedir para essas pessoas se
arrependerem. E eu vou orar pelo meu amigo essa noite. E eu vou pedir para você orar por aquelas pessoas que você sabe que precisam que você esteja na brecha por eles. As pessoas que você sabe que estão indo hoje para o inferno. Essas pessoas precisam de nós. Quem vai orar? Né? As passagens bíblicas dizem, quem vai pregar? Né? E a gente tem que dizer assim, eis-me aqui. Essa é a ideia. Nós temos que fazer isso. Amém? Eu estou entristecido esse meu amigo. E eu vou fazer isso por ele. Eu primeiro vou orar pelas minhas brechas, que eu também tenho, né, meus pecados, não pecados constantes, mas é o que eu tenho que lutar contra a minha carne, assim como você. E aí a gente vai interceder por essas pessoas. Amém? Será que você tem alguém que você pode imaginar, né, que hoje, e é só um julgamento nosso, mas não importa isso. Se você se dispõe a orar por uma pessoa, você pode até estar julgando errado, estar julgando pela aparência, ok. Mas você se colocar por ele, né, diante de Deus, já é tudo. E aí você vai entender quando nós lemos que nós somos uma nação de sacerdotes. Os sacerdotes levavam a Deus a petição do povo. Nessa hora nós estamos sendo sacerdotes. Não simplesmente um tapa-buracos, mas estamos sendo sacerdotes, levando a Ele, Deus, a necessidade de alguém. Amém? Eu vou pedir para você abaixar a sua cabeça agora. E que você, se você tem, assim como eu, uma pessoa que você sabe que precisa, que você faça algo por ela e entenda, o meu amigo não é pecado a questão é comportamento, e ele está afastando pessoas dele, isso está me deixando triste. Então, que você interceda, mas antes que você interceda por você, pensa agora naquilo que você sabe, que o Espírito Santo já falou para você, e que você ainda não conseguiu vencer. Orgulho, arrogância, seja o que for. Põe diante de Deus agora. Eu vou pôr também a minha vida e você faça isso também. Eu vou orar por nós. Senhor, nos ajuda, Pai, a reconhecermos os nossos pecados, a pedirmos a Ti com o coração aberto, Senhor, com o coração contrito, Pai, com verdade nas palavras e nos pensamentos, Pai, e não uma simulação, não tentando ser melhor que somos, ó Pai, mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda a fechar as brechas da nossa vida, Pai. Ô Senhor, nós não queremos viver em pecado, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, estar pecando todo o tempo, Senhor. Nós queremos amadurecer, Pai. Nós queremos seguir rumo a Cristo, Senhor, que é o nosso exemplo, mas Tu precisas nos ajudar, Senhor. Ajuda cada um aqui, Pai. Ajuda cada um aqui, Senhor. Me ajuda, Pai. Retira, Senhor. Me ajuda a deixar os meus pecados, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu te peço, Senhor, que haja contrição, Senhor, que haja corações arrependidos, Pai. Que haja, Senhor, a vontade de mudar, Senhor.
a vontade de fazer a tua obra, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se veio ao seu coração alguém que precisa da sua intercessão em oração, ou mais de uma pessoa, mas que você entenda que você tem o aval de Deus para pedir. Continue de olhos fechados enquanto eu falo. Você tem o aval de Deus porque a palavra mostra isso. Ele procura pessoas que fiquem na brecha. Isso está escrito claramente. Você tem o aval de Deus e você pode fazer. Você só tem que querer e orar e interceder. E agora, ore você em particular, depois nós vamos orar juntos. Peça por essa pessoa a Deus e eu vou pedir também. Antes de eu orar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora você pode abrir os olhos, depois a gente fecha de novo. Eu acredito que Paulo, ele foi derrubado por Deus, porque a igreja estava orando por ele. Não para matá-lo, porque ele ia matar os cristãos. Estava orando para que ele se convertesse. E ele se converteu. As pessoas da igreja primitiva, né, do livro de Atos, nós vemos, né, elas se puseram na brecha por Paulo. E ele foi uma bênção. De repente, esse seu parente, esse seu amigo, que hoje, né, você pensa, esse cara não presta, ele é assim, ele é assado, ele vai virar um homem de Deus fantástico. Nós temos que esperar isso. Então, mais uma vez, eu estou dando um exemplo bíblico. Paulo matava cristãos. Ele matava cristãos. Não era o Jorge Gordo, mas era Paulo, o grande Paulo, que se achava menor por causa disso. Dizia, eu sou o menor dos discípulos por causa disso, dos apóstolos, por causa disso. Porque ele matava a gente. E ele carregava uma culpa, não tenho dúvida disso. Culpa não. Ele provavelmente ele não conseguia esquecer a história dele. Então, se ponha na brecha por essas pessoas, acreditando que podem virar... Gente, nós estamos há muitos anos no Evangelho. Eu estou há muitos anos, 35 anos. De repente eu oro para alguém e essa pessoa se transforma, de repente, em um ano, maior do que eu que intercedi por ela. Foi o que aconteceu. Paulo se tornou grande, porque alguém se pôs na brecha por ele. Amém? Feche seus olhos agora. Se você já pensou nessa pessoa, já pediu, nós agora vamos orar juntos. Senhor, toma estas pessoas em tuas mãos, Senhor. Tu sabes aqueles que precisam, aqueles que estão em nossos corações, ó Pai. Transforma, Senhor, o modo de vida, o modo de pensar. Transforma, Senhor, o relacionamento que essas pessoas têm contigo, Senhor. Ó Pai, salva, santifica, produz a 100 por 1 nesta vida, Pai. Faça um milagre, Senhor. Se for algo físico que pessoas precisam, nós também precisamos estar na brecha e pedir por eles. Então, Senhor,
Oh, Pai, haja, porque nós estamos te pedindo, Pai. Haja nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.